E hoje eu separei para a gente falar um pouco dessa parte da regularização, né, para a produção de peixes em tanques rede em águas da União. A parte separada foi as espécies trabalhadas, o que os órgãos ambientais exigem a respeito dessas espécies, né? Tudo que está relacionado com as espécies selecionadas para serem produzidas em reservatórios da União. Beleza? Vamos lá. Então, assim, inicialmente, né, não tem como a gente não começar dessa forma, né? Que é o quê? O empreendedor e o responsável técnico, eles deverão, né, durante as conversas iniciais, o primeiro contato ali, já definir, estruturar, planejar qual vai ser a espécie ou as espécies que serão produzidas naquele projeto, naqueles tanques rede em águas da União. Então já tem que ter essa definição, né, essa programação, esse planejamento, de você escolher assim, não vou começar de qualquer jeito, vou colocar qualquer espécie. Não é assim que funciona. Você tem mesmo que definir antes. Na verdade, tudo você tem que definir antes. Como agora hoje a gente separou para falar das espécies, vai ser assim, hoje tudo que a gente falar volta para as espécies selecionadas. Então precisa desse trabalho inicial, principalmente um trabalho inicial de identificação de pontos positivos e desafios para o trabalho com aquela espécie escolhida. Então, já que eu escolhi a espécie, eu vou definir agora o que são os pontos principais, os pontos positivos que eu tenho daquela espécie naquele local. Vocês vão ver logo ali mais para frente um pouco eu falo de regionalização também. Beleza? No Brasil, então, assim, o que eu separei aqui? No Brasil a gente deve ter aí, eu fiz uma conta por cima aqui, mais de 10 espécies, né, comerciais de água doce. Então, trazendo aqui para a nossa realidade de produção de peixes comerciais de água doce, né, em pisciculturas em águas da União, a gente deve ter umas 10 espécies principais, 10 ou pouco mais de 10, tá certo? Que podem ser produzidas nesse sistema intensivo de produção de peixes em tanques rede. Nós já vimos aqui o que é sistema intensivo, o que é a estrutura produtiva, o tanque rede em si, e a gente tem essa sequência, então, essas mais ou menos aproximadamente 10 espécies principais do nosso país que podem ser trabalhadas, inseridas nesse sistema de produção. Pode até parecer pouco, né? Eu falar assim, nossa, mas tem tanta espécie de peixe, né? Tem tanto peixe que eu conheço, tem o peixe fulano de tal, o peixe ciclano de tal, mas especificamente para produção, para piscicultura comercial de água doce, tem aquelas espécies que são as principais. Tem aquelas espécies que a gente sabe como é que ela se comporta no ambiente produtivo, né? Então são nessas aí que a gente se concentra. São peixes que já demonstraram, né, ter assim, um desenvolvimento satisfatório nesse sistema e também nessa estrutura produtiva que são os tanques rede, né? Resumindo, se a gente fosse resumir, você deve estar perguntando assim, nossa, ele está falando de 10 espécies, quais seriam essas 10 espécies principais, né? São as espécies que são mais produzidas no país. Então, naturalmente, as tilápias em geral, por quê? Porque 60% do que é produzido no Brasil anualmente vem da tilapicultura. Então, indiscutivelmente, é um peixe que tem que ser comentado, né? Um peixe que tem que ser comentado quando a gente vai falar de espécies voltadas para a produção de peixes em tanques rede em águas da União. Então, as espécies, as tilápias, sim, são essas principais, vamos dizer. Depois a gente tem o que? Os peixes redondos. E eu coloquei muito bem peixes redondos para poder não falar que é mais esse, mais aquele ou mais aquele. Então a gente tem aí 3 puros e 3 híbridos, que são os principais que são criados, né? Então, quem entende peixe redondo é o que? É o tambaqui, é o tambacu, é a caranha, é o pacu, é a pirapitinga, é a tambatinga. Enfim, são esses daí. São os híbridos e seus cruzamentos voltados para a produção comercial de peixes em água doce da União, tanque rede em água doce da União, tá certo? Outros nativos, peixe de couro, né? A gente tem peixes de couro também que podem ser produzidos aí nos tanques rede também, e outros peixes nativos como o pirarucu, como o piau, como a matrinchã, enfim, alguns com as suas peculiaridades, alguns com as suas nuances, né? Por exemplo, o piau é um peixe que mastiga muito aquela telinha, se ela for a tela revestida por PVC, então é mais perigoso mexer com o piau lá, porque ele pode deteriorar o tempo de vida útil daquela tela, né, daquela estrutura. Então a gente já falou de que são feitas as telas, né, na semana passada. Então a gente tem tela de inox, por exemplo, que aí você pode trabalhar
com piau, porque ele não vai romper aquela tela, né? E talvez mais algumas espécies que eu não tenha colocado aqui nesse momento, sim, mas lembrando que essas aqui seriam as principais. Ah, mas aqui na minha região tem o fulano de tal, aqui na minha região tem o fulano de tal, beleza, né? Se tem já o estudo, se tem já a definição de como é que essa espécie se comporta no tanque-rede, né? Qual que é o ciclo de produção dessa espécie dentro do tanque-rede, qual que é o manejo alimentar específico para cada fase dessa espécie, para a produção especificamente em tanque-rede, né? A gente está falando de tanque-rede em água da União, né? Como é que é o comportamento disso aí? Essa espécie ela tem autorização do seu estado para poder ser produzida em águas da União, e eu vou falar isso aqui mais para frente um pouquinho, né? Que está muito relacionado com a espécie, e a gente está falando de processos regularizados de piscicultura em águas da União, está tudo linkado, então não tem como a gente fugir muito disso daqui. O que é a vantagem de eu ter selecionado essas primeiras 10 espécies aqui em geral aqui? Porque o que acontece? Você vai oferecer, você vai produzir, você vai ofertar ao seu mercado justamente, exatamente aquilo que o seu mercado consome, né? Definiu a espécie, o técnico junto do empreendedor, junto do produtor, definiram a espécie, organizaram, tá tudo certinho, já fizeram aquela pesquisa de mercado que a gente já falou em lives, a gente já falou em Fish Class aqui outras vezes, né? Fizeram a pesquisa de mercado, inclusive a primeira live desse ano foi como que eu posso fazer para produzir peixe em 2021, e a gente explicou passo a passo, né? Pesquisa de mercado para definir as espécies. Então o que o meu mercado ali está consumindo? É matrinchã? Então eu não posso produzir pintado, talvez, ou eu posso produzir um pouquinho de pintado, mas a minha produção maior seria matrinchã, porque o meu mercado local ali, regional, quer matrinchã. Não, mas o meu mercado é frigorífico, eu vou vender para frigorífico, tem um frigorífico a 200, 300 km daqui, ele busca tilápia, ele quer tilápia, então você vai produzir o que o seu mercado quer, o seu frigorífico quer tilápia, você vai produzir a tilápia, tá certo? Então, atento a isso. A vantagem de eu ter te passado essas espécies aqui, que elas são as mais solicitadas, né? Indiscutivelmente elas são as mais solicitadas para a produção de peixe sem tanques-rede. Eu recordei de uma passagem aqui, eu não tinha nem programado falar isso, né? Mas eu recordei de uma passagem aqui. Lembra que eu falei que eu comecei lá em 2005, né? Responsável técnico de unidade demonstrativa. Quando eu apresentei a primeira vez, né, lá para março, abril de 2005, quando eu apresentei a primeira vez o que seria o projeto de criação de peixes em tanques-rede, um prefeito de uma cidade lá, não vou falar aqui agora, ele olhou para mim e falou assim: lá na minha cidade tem um lago que banha dentro da cidade, não sei o que, PPP. Eu quero colocar 1000 tanques-rede, que eu vou colocar 1000 dourados dentro de cada tanque-rede. E aí todo mundo aplaudiu, bateu palma lá assim, né? Aí eu esperei, terminei minha apresentação, cheguei na frente assim: prefeito, deixa eu te explicar uma coisa. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é eu vou colocar 1000 disso, não é eu vou colocar 1000 daquilo. Tem que ser feito todo um projeto de escalonamento, de dimensionamento da produção e de escolha da espécie a ser produzida, né? Não, mas eu adoro pescar dourado, né? Quando eu vou pro rio pescar dourado, aquela coisa toda. Sim, eu também gosto de pescar dourado, já fui até na Argentina para poder pescar dourado. Porém, a gente não tem todo esse padrão, a gente não tem todo esse estudo, vamos dizer assim, esse pacote tecnológico da produção de dourados em tanques-rede, né? Um peixe carnívoro, um peixe que tem que ser adaptado a comer ração, todas aquelas nuances de cada espécie, né? Principalmente os carnívoros, né? E uma espécie que não é nem da bacia, de onde a gente estava falando. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, né? Tanto o produtor, até a gente não pode cobrar isso do produtor, nem do empreendedor, porque às vezes é uma área que ele não domina, né? Que é a área de definir a espécie. Ele tem um desejo: olha, eu quero produzir traíra, um tanque-rede, lá na represa. Bom, aí você enquanto técnico, né? Você enquanto conhecedor, e você sim, de você dá para exigir, né? É possível exigir essa atenção, esse cuidado. Olha, a traíra não é fácil de repente encontrar levinos, né? Ah, mas lá no meu tanquinho, no fundo da minha represa, eu pego lá 2.000, 3.000 lá, quantas vezes eu quiser. Mas não tem a frequência, não é assim, tal, até explicar, passar isso aí tudo pro produtor, tá certo? Então teve essa situação, e a escolha da espécie, né, cabe muito, passa muito pelo que o seu mercado consumidor ele quer comprar, ele quer consumir. Então você vai produzir exatamente aquilo que o seu mercado quer consumir. Você pode fazer uma inserção de uma espécie diferente, talvez, daquela costumeira,
Mas aos poucos, né, você vai vendendo, vai ofertando aos poucos aquilo ali, para ver se você consegue entrar com esse produto, tá certo? Seguindo aqui então, né, todos esses peixes, né, quando a gente está mexendo lá dentro do sistema, tanto do sistema do governo federal de requerimento, né, de área, de uso de água da União, quanto no processo dentro do sistema da Secretaria do Meio Ambiente dos estados, né, cada peixe, cada espécie de peixe, ela tem uma identificação. Ela tem uma identificação quando a gente está pregendo isso aí. Justamente porque elas já são catalogadas dentro do sistema, dentro das instruções normativas, dentro do regulamento, dentro da legislação ambiental específica. Então, assim, quando você clica para escolher a espécie em questão, aparece um monte de opções para você. Você clica lá no botãozinho, na setinha, uma barra de rolagem lá, e aí tem espécie tal, e tem lá, por exemplo, a tilápia P018. Né, essa classificação vem de onde? Vem de definições lá que o IBAMA criou. E os estados e a União utilizam isso aí. P018, P045, P033 e mais algumas outras que podem ter. Não só para peixe, né, tem também para camarão, para outras espécies aí da aquicultura. Mas nosso foco aqui é piscicultura regularizada em águas da União. Se algum peixe, né, que você deseja produzir lá na sua área não tenha esse número, não esteja já selecionado, já pré-marcado, pré-escolhido lá nesse botãozinho de barra de rolagem, né? Aí você vai depender de uma autorização do IBAMA, né? De uma confirmação, um documento, uma documentação específica do IBAMA, falando que aquela espécie não estava catalogada, mas ela já está estabelecida, ela já foi encontrada, ela tem a possibilidade de ser produzida lá. E você depende de uma série de passos que tem que ser seguidos, né, e conseguidos, na verdade, documentação do IBAMA para poder ter essa situação lá. Outra coisa, né, que limita algumas espécies é o que? A questão do nosso território, do nosso próprio território nacional, né? Por exemplo, peixes da bacia amazônica, eles não se adaptariam bem numa produção, de repente, na região sul, porque eles estão acostumados com temperaturas mais elevadas, né? Então, de repente, chega na região sul, então são temperaturas mais baixas, pode ser que não tenham o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento que eles teriam enquanto estivessem lá nas condições climáticas favoráveis, tá certo? Esse ponto ele já deve ser discutido antes da implantação do projeto, né, entre o empreendedor e o técnico. Por quê? Para evitar dor de cabeça. É muito difícil um ponto desse passar desapercebido pelo técnico, né? Se o produtor está lá no Rio Grande do Sul, eu quero produzir pirarucu, eu quero produzir tambaqui, né? E o técnico sabe que aquele peixe daquela região, talvez ele possa não se adaptar bacana naquela região ali, né, na região sul, ele vai falar, olha, e nem tem mercado, de repente nem tem mercado para ele lá, esse peixe, né? De repente essa espécie não tem nem mercado lá na região dele. Então o técnico, ele naturalmente ele vai falar, olha, não seria a espécie, né, desejável nesse momento, não seria a espécie sugerida nesse momento para poder ser trabalhada, né? Por quê? Porque tem regionalizações, tem questão climática, tem adaptação, essa espécie não é dessa bacia, né? Mas eu já vi, tem gente que está querendo trabalhar com pirarucu lá na região do sul, do Rio Grande do Sul. Tem, mas eles estão querendo trabalhar com tanques suspensos dentro de estufas, né? Então está criando toda uma situação, está criando toda uma condição para o peixe se desenvolver lá naquele local. E aqui o nosso foco é o quê? Tanquezeide em águas da União. Então tem que ficar esperto com esse ponto, com essa questão aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui. Mais um ponto importante também em relação às espécies, a escolha das espécies, é o que? São as diferenças nas legislações ambientais específicas, que variam de estado para estado, né? Então não tem como a gente fugir disso daqui. A gente sabe, já expliquei para vocês, enquanto o processo está correndo dentro da esfera do governo federal, ali, Secretaria de Agricultura e Pesca e tal, é uma coisa, ele está buscando um contrato de cessão de uso, está buscando uma outorga preventiva para desenvolver atividade e receber aquela área por comodato para usar durante 20 anos, renováveis por mais 20. Só que passou esse processo, ele vai para onde? Ele vai para o licenciamento ambiental dentro do estado. E aí lá no estado, tem um estado, mesmo que os estados sejam limítrofes,
Por exemplo, mesmo que seja aqui o estado de Goiás com o estado do Mato Grosso, a legislação de Goiás não é a mesma legislação do Mato Grosso. Né? A legislação de Goiás não é a mesma legislação de São Paulo, a legislação de São Paulo não é a mesma legislação do Mato Grosso do Sul. A gente tem exemplos aí mais recentes de Santa Catarina, que fez um manual de licenciamento ambiental, que outros estados pegam isso como exemplo, mas vão fazer de acordo com as normas, diretrizes e legislação pertinente aos estados. Então não tem como falar assim, é igual ali ou é igual ali. Não, não é igual. Né? Cada estado tem o seu direcionamento, a sua legislação, nessa parte da legislação específica para poder ser desenvolvida. Não tem como a gente fugir disso. Paulo, pode ser que isso pode acontecer um licenciamento pelo município? Pode, é possível sim. Desde que o município tenha uma autorização do estado para poder fazer licenciamento para a piscicultura. Né? Se ele tiver essa autorização do estado, é possível, tá certo? O município pode fazer esse licenciamento tranquilamente, senão vai correr dentro do estado. E aí, mais uma vez, cabe ao técnico descobrir como é que é isso, verificar, informar. O produtor também pode correr atrás disso para ele escolher, informar e definir como que vai correr esse processo do licenciamento nos estados ou no município onde ele se encontra, beleza? Porém, em alguns estados, né, a gente tem o quê? A maior concentração, por exemplo, na região norte, a produção de tilápias, né, ela não tem autorização pelos estados, à exceção do Tocantins. Eu estou falando em Águas da União. Lembra que eu estou repetindo, falando, o nosso foco aqui é a piscicultura em Águas da União. Então, assim, no Tocantins, que faz parte da região norte, há uns anos atrás, né, acho que uns 3, 4 anos atrás, foi liberada a produção de tilápias em tanques rede lá. E o potencial produtivo do Tocantins é monstruoso, é gigante, né? Se eu não estiver enganado, numa live que eu fiz, a gente chegou num número que ele era praticamente o que o Paraná produz hoje. O Tocantins tinha condição de passar tranquilamente, né? O que o Paraná, que é o maior produtor de tilápias hoje, o Tocantins tinha condição de passar isso daí também, quando ele entrasse de vez na produção de peixes em tanques rede. Apesar da tilápia ser encontrada em todo o território nacional, né, indiscutivelmente já foi feito levantamento, o próprio IBGE já deu dados disso aí, que a tilápia ela já foi encontrada em todo o território nacional. Em todos os estados existe a tilápia, mas não comercialmente, principalmente na região norte. Na região norte ela não está comercialmente, fora o Tocantins, tá certo? A gente está falando só ali da região norte, com exceção do Tocantins. Então hoje um cliente me procura lá daquela região, eu quero produzir tilápia, eu falo assim, olha, não é assim, não vai acontecer, não tem a legalização, não tem a legislação específica para isso. Vamos trabalhar com as outras espécies que têm autorização. Vamos trabalhar com os nativos aqui, né? E o potencial dos nativos é altíssimo, altíssimo. Os peixes nativos da nossa bacia brasileira aqui, para trabalhar em tanque rede também, ele é fenomenal. Hoje o que mais produz é a tilápia? Mas a possibilidade de trabalhar com peixes nativos também nessa estrutura produtiva de tanques rede é assombrosa. A gente falou agora recentemente, né? Belo Monte, capacidade de mais da metade do que o Brasil produz hoje. Só um reservatório lá no Pará, a produção de peixe em tanques rede, 400 mil toneladas. O Brasil produz hoje quase 760 mil. Então, somente um reservatório de Águas da União tem a possibilidade de produzir hoje lá no estado do Pará mais da metade do que o Brasil produz, né? Imagina a gente produzindo aí mais 400 mil toneladas aí de repente dos peixes redondos, né? O tambaqui é o principal dos peixes redondos no nosso país. Se eu não estiver enganado, ele está aí na casa de 200 mil toneladas, né? Imagina se a gente pega e produz peixes redondos lá em Águas da União, só o reservatório de Belo Monte produz mais do que o dobro do que é produzido hoje, né? Olha que bacana, que potencial que a gente tem, que espécie maravilhosa que a gente tem para poder trabalhar. E por que eu fico martelando, né, na questão da tilápia, né? Porque trazer um exemplo para vocês aqui interessante, não é nem martelando, né? É mostrando como é que é a questão de licenciamento, como é a questão de regularização ambiental, como é que é levada a sério pelos órgãos ambientais, né? Por mais que às vezes seja um pouco moroso, seja um pouco demorado ali, seja trabalhoso ou dificultoso, não sei qual seria a palavra correta aqui nesse momento, burocrático. Em 2015, eu recebi uma ligação da Secretaria de Aquicultura e Pesca
A gente estava no processo de entrega de parques aquícolas da Serra da Mesa. Então era uma sexta-feira, 4h30, 5 horas da tarde, assim, ligação 061 de Brasília. Isso aí, Ministério da Pesca e Cultura, o que será isso aqui? E era a Juliana Lopes, que hoje é coordenadora de Águas da União, né? Ela me liga e fala assim: olha, a gente está com um problema aí com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado que não quer licenciar a tilápia. Eu falei assim: como que eles não querem licenciar a tilápia? Se já tem tantos licenciamentos aqui para tilápia, né? Então eles não querem, a gente está com os parques aquícolas aqui travado aqui por conta disso. E aí começou uma verdadeira batalha em 2015 para poder fazer isso acontecer, né? A gente estava aí com parques aquícolas prontos para serem entregues, mas não saía a bendita da licença para a produção de tilápia, porque na alegação do secretário, no peixe exótico, não poderia produzir, e assim assado. E aí a gente entrou junto com o deputado estadual, com o deputado federal, e fazendo esses contatos políticos, e faz reunião, e leva isso, e leva aquilo. Por mais de um ano e meio mais ou menos, a gente ficou nessa luta, nessa briga, explicando, né? Secretário, como que o senhor não quer licenciar a tilápia? Se eu tenho aqui nas mãos documento que comprova que o senhor já assinou licenças de tilápia, inclusive nesse mesmo ano, para licença de tilápia, para produção de tilápia, no mesmo reservatório aqui de Serra da Mesa, por que o senhor não quer assinar agora? A gente só está pedindo para o senhor ter isonomia na avaliação. Não sei o que, e o pau quebrou, e era deputado estadual de um lado, deputado federal do outro, e o secretário não queria, porque não queria fazer isso aí, né? Então assim, eu ia praticamente uma vez por semana em Brasília conversar com os técnicos do Ministério da Pesca e Agricultura, que são praticamente os mesmos que estão lá hoje na Secretaria de Agricultura e Pesca, e é por isso que eu tive um relacionamento muito bacana com eles, desde 2005, na verdade, quando eu fui responsável técnico do projeto, e mantive esse relacionamento. Então, eu ia praticamente com verba minha, né, dinheiro, custo meu, assim, eu ia para Brasília uma vez por semana, e eu morava no interior, eu ia para Goiânia, vinha aqui para Goiânia, no caso, também uma vez por semana, praticamente, para poder tentar resolver, para poder tentar organizar isso. Por quê? Porque parou o licenciamento ambiental de tilápia no estado de Goiás. Então, assim, por conta de um processo de criação de peixe em tanques rede no reservatório de Serra da Mesa, ficou um ano parado o licenciamento de tilápias no estado de Goiás, porque o secretário emburrou, entendeu? O secretário deu azia e achou ruim sei lá o que aconteceu, né? A gente estava com os documentos todos na mão. O pessoal de Brasília vinha para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e estava com os documentos todos na mão. Mas, secretário, a gente tem 5 licenças assinadas há menos de 60 dias aqui, né? Menos de 2 meses, onde o senhor autorizou a produção de tilápia, né? E isso até não sei nem se eu posso falar, né? Até o advogado lá da Secretaria do Meio Ambiente, né, que estava fazendo a defesa, né, da situação em relação a uma espécie exótica, olhou assim para o secretário e falou assim: mas eu não sabia que o senhor tinha assinado licença, né? Agora eu já falei também, né? Eu não sabia que o senhor tinha assinado licença para a produção de tilápia, e eles estão aqui pedindo uma coisa que, se o senhor assinou há menos de 60 dias, eu não sei por que não pode assinar de novo, né? E isso foi tão pesado, essa briga foi tão pesada, que ela a gente chegou a conseguir uma reunião lá em Brasília. Numa mesa sentaram-se o ministro da Pesca e Aquicultura, o presidente do IBAMA, o governador do estado de Goiás, o secretário do lado dele, todo mundo lá, mais umas 20, 30 pessoas, que era o corpo técnico, né, aquela coisa toda, para poder debater sobre o assunto. Todo mundo a favor, só o secretário contra. E o mais engraçado é que o secretário, ele era nascido num dos municípios que mais produz peixe, mais produz tilápia em tanque-rede no estado de Goiás. Então, assim, uma situação desconfortável, né? Uma situação desagradável que a gente passou em 2015, mas ainda bem que 2016 resolveu. Por quê? Porque ele queria um bendito de um documento do IBAMA falando que ele poderia licenciar a tilápia em tanque-rede. E o IBAMA falou assim: os documentos, as portarias que a gente já apresenta, já são suficientes para fazer isso. Não, eu quero um documento específico. Não tem documento específico. E ficou nesse cabo de guerra. Então, assim, quando chegou um determinado momento, a gente conversando com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura e Pesca, né? Falamos assim: vamos mandar uma pergunta para o IBAMA, né? Olha, o documento tal, baseado no parágrafo tal, a linha tal, esse documento serve de base para um processo de legalização ambiental, legislação ambiental, regularização ambiental da tilápia no estado de Goiás? Mandou pergunta para o IBAMA, via ofício.
Aí o IBAMA respondeu a pergunta, né, retomando a pergunta. Sim, o documento tal, baseado no parágrafo tal, a linha tal, assim tal, é o suficiente para que o Estado licencie a tilápia lá. Gente, a hora que esse documento chegou lá na Secretaria do Meio Ambiente, o secretário falou assim, pronto, era isso que eu queria. Assim, mas isso a gente estava falando para ele, já tinha 1 ano e meio que a gente falava isso para ele. Mas enquanto ele não viu, né, que o IBAMA falou que aquele documento sim servia, ele não licenciou, e aí acabou a briga. 1 ano e meio nessa briga, né, por conta da espécie, por conta de ficar tudo travado. Por conta, na verdade, né, não foi isso. Na verdade não foi isso. Na verdade foi, sei lá, um desentendimento, um mal entendimento aí, que a gente até hoje fica sem compreender. Aí vamos seguindo aqui então. Lá no preenchimento do projeto, né, a gente toda hora eu trago para vocês um pouco das partes do projeto. Lá no preenchimento do projeto tem um memorial técnico, tem todas as informações sobre as espécies que vão ser trabalhadas, né, e também para que a hora que você explica aquilo ali, os analistas ambientais lá da Secretaria de Agricultura e Pesca e do órgão ambiental estadual, né, eles façam as análises. Simples assim, você tem que explicar tudo, falando tudo da espécie para eles fazerem as análises, né. Por exemplo, produção mensal, quanto que vai ser? Produção anual, perdão. Se for mais do que uma espécie, você tem que explicar produção mensal de cada uma, produção anual de cada uma, que espécie que você vai trabalhar, como é que é a conversão de cada espécie. Então tem que estar tudo explicadinho lá, tanto no memorial descritivo quanto no próprio sistema, tá? No próprio sistema que você preenche lá. No formulário online, né, tem um campo, eu chamo de, ele chama lá na verdade de informação complementar, que pergunta, por exemplo, sobre as formas e métodos de controle de disseminação das espécies produzidas, que é o quê? Como é que você evita que as espécies escapam para o meio ambiente? Né? E aí você vai falar lá, eu vou dimensionar corretamente meus tanques, as minhas telas principalmente, não vai ter falhas na tampa para poder deixar o peixe escapar. O meu sistema de apoitamento, por exemplo, ele vai estar bem feito, então a estrutura não vai sair navegando por aí para chegar e bater em outro lugar e virar e escapar todos os peixes, né? O material de construção desses equipamentos, dessas estruturas, vai ser resistente, vai ser de alta durabilidade também, né? Então tem que explicar isso aí tudo. Outra coisa que tem que explicar, né? Os manejos bem realizados lá dentro. Por exemplo, manejo de peixamento, você vai colocar peixe lá dentro, chegou lá 1.000, 2.000, 100.000, 200.000, 500.000 peixes lá, você vai fazer o peixamento, você vai colocar esses peixes lá para iniciar a sua produção. Você vai fazer biometria, você vai fazer o que? A biometria é o que? O acompanhamento e desenvolvimento do peixe para você fazer o que? Fornecimento de ração, tá certo? Classificação, replicagem, então você vai classificar, passou lá, se você está trabalhando em várias fases, você vai fazer uma classificação para ver se os primeiros peixes que já atingiram aquele peso ideal, para você fazer a replicagem, para você passar ele para a próxima fase. Despesca, né? Levantou o tanque rede, subiu o tanque rede, fez a despesca, que se não fez da maneira correta, pode escapar peixe para o ambiente. Né? Limpeza dos tanques, quando está fazendo limpeza dos tanques também, se não fizer direito, se entrar dentro do tanque, se for esfregar um comedor, um berçário, alguma coisa, o peixe pode escapar. Né? Lembra que a estrutura é uma gaiola flutuante que ela vai ficar aqui, ó, de 30 a 40 centímetros para fora da água, né? Às vezes até mais um pouco, 50 centímetros. Mas se um adulto, igual eu, que pesa 90 quilos, chega lá nadando, pendura na borda de um tanque-rede, levanta a tela sem cuidado, faz força para poder entrar lá dentro, os peixes de repente podem sair ali, né? Então tem que ter todo esse cuidado, tem que montar esse protocolo. Você tem que ter tudo isso montado, e esse protocolo não é só montar, ele tem que estar apresentado e ele tem que ser validado na hora da regularização ambiental, tá certo? Adivinha quem monta esse protocolo? A resposta é, semana passada, sexta-feira, responsável técnico. É ele que cria o protocolo, né? É ele que vai fazer tudo isso daí, vai organizar tudo isso aí para que possa dar certo. Checagem periódica das estruturas também, você tem que fazer aí durante a limpeza, principalmente, né? Mais fácil durante a limpeza. Você vê se não tem, se está descosturado uma tela, se tá algum flutuador está com problema, um comedouro ou um berçário, ele está rasgado, né? Vê se tem alguma falha lá. Que, por exemplo, se tiver aberto, né? Se tiver descosturado, a hora que você jogar o peixe lá dentro, a hora que você for fazer o peixamento, alguma outra coisa, uma repicagem, o peixe pode escapar, tudinho, ok? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo aqui, ó, um cliente que ele construiu tanques de 4x4, né, 4x4x3. Ele ficava em mais ou menos 2,70 m no fundo da água. Só que ele achou que apenas 3 tambores de 50 litros de cada lado desse tanque seriam suficientes para poder segurar a estrutura. Né? Ele produzia tilápias em tanque rede.
E aí o que aconteceu? A solda ele fez tipo uma mão francesa para fora da estrutura do tanque rede, né? Você não tem nem jeito. Assim, imagina que aqui é um lado do tanque, ele fez uma mão francesa para cá, só que ela tinha só 2 pontos de solda que fixavam, né? E a boia entrava aqui por baixo, o flutuador entrava aqui por baixo. O que aconteceu? Marola, né? Aquele, já falei, tem que ser resistente. Marola vai mexendo, 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 foi entortando a solda. Esse lado de cá, os 3 tambores saíram, afundou. Os outros tambores foram enchendo de água, foi afundando. E aí foi levando a fileira do cara inteirinha, eram 10 ou 12 tanques, não lembro. Ele perdeu mais ou menos aí 200 para 400 toneladas de peixe. Uma coisa absurda. Eu não lembro aqui, eu lembro que era muito, eu lembro que era mais de 200, mas eu não lembro se era mais de 400. Eu acho que era menos de 400, uns 280 para 300 e pouco toneladas de peixe que ele perdeu. E aí foi tudo, né? Perdeu tudo, foi tudo embora, né? Faltou fazer a revisão nas estruturas, né? Outro ponto importantíssimo para evitar você ter escape é o que? Treinamento funcionário, mão de obra qualificada, né? E mostrar para o rapaz, mostrar para o funcionário, mostrar para o seu funcionário que peixe que é aquele, explicar sobre a espécie, explicar sobre isso tudo, certo? Explicar o manejo, explicar as nuances pormenores de cada espécie. Se tem um treinamento para ele vai ficar muito mais seguro do serviço que ele vai fazer. Entendeu? Então, se ele faz esse serviço de forma mais segura, menos chance de dar problema, que você vai ter menos chance de dar problema e sair lá dentro, com um funcionário treinado. Tá? Ele pode até aprender a dominar aquela espécie, a produzir aquela espécie, sem treinamento, só que vai demorar muito mais para os resultados aparecerem. Ok? Você também tem que falar a respeito das espécies, né? Se for tilápia, então já se prepara. Você vai ter que fazer um resumão daqueles caprichados sobre a produção de tilápia, né? Tem campo específico que você falar dela. Por quê? Você vai ter que explicar de onde que vem os alevinos, né? Qual que é a procedência desse laboratório, se são laboratórios idôneos, se são laboratórios que são registrados no Ministério da Agricultura, se são laboratórios que têm licenciamento ambiental, se são laboratórios com certificado de registro, se são laboratórios que garantem a reorientação sexual, porque quando a gente trabalha com tilápias, o ideal é você trabalhar com machos, principalmente machos, porque o macho da tilápia ele tem uma conversão alimentar melhor, ele tem uma conformidade de carcaça melhor, ele tem um ciclo de produção menor, tá certo? Opa, entrou uma ligação aqui. Ele tem um ciclo de ligação menor e a questão toda da tilápia é essa, né? Desse escape para o meio ambiente, tá certo? Então, se você trabalha com um indivíduo masculinizado, que ele tem essa garantia desde o laboratório, fica mais tranquilo para você poder mexer. Outra coisa que a gente tem que explicar é o quê? Preocupação dos órgãos, questão sanitária em relação às espécies. Paulo, por que questão sanitária? Né? Como que você vai prevenir, como que você vai impedir, ou que técnicas que você vai utilizar para o contingenciamento de pragas e doenças? Então, é o quê? De novo, laboratórios idôneos, respeitar a densidade de estocagem, treinar os funcionários, manejo adequado, evitando estresse desnecessário. Olha que interessante, o peixe já está no ambiente de confinamento, né? O peixe já está no ambiente de confinamento, já é uma densidade elevada, ele já está um pouco estressado ali dentro, né? Imagina, né? Trabalhando aí com densidades de até 150 kg por metro cúbico. Imagina, um caixote de 1 metro por 1 metro por 1 metro tem 150 kg de peixe lá dentro. Então você tem que trabalhar com esse manejo, um manejo adequado para evitar estresse necessário. Por quê? Estresse causa baixa na imunidade. Se vai baixar a imunidade, o peixe fica mais suscetível ao aparecimento de doenças, as doenças entrarem no corpo. Então tem que ter essa preocupação, tem que ter essa atenção, tá certo?